Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Bastidores da Mediunidade, que é um livro pelo Espírito de Emmanuel Cristiano, pela médium Nora, e fala sobre um diálogo amigo, que é um companheiro que chama Salvador, que há muito tempo ele não se sentia útil ali no trabalho mediúnico, né? Estava sempre cabisbaixo, pensativo, desanimado ali naquilo que se refere ao intercâmbio espiritual. E fala que diante de outros médiuns, o Salvador se sentiu humilhado, pois ao seu ver ele não possuía ali uma faculdade tão primorosa. E no desejo de orientá-lo para que voltasse às atividades mediúnicas, os espíritas aproveitaram ali o momento em que ele estava dormindo, do repouso físico, um momento em que proporciona ali a liberdade parcial da alma, e eles foram orientá-lo. Quando o Salvador ali os encontra, diz: que bom encontrá-los. Eu não sei se quero continuar com essa história de intercâmbio espiritual. Também vejo uma mediunidade que Deus me deu, o Salvador diz. Tão simples que nem consigo grandes produções. Não vejo nem ouço nada espiritualmente. Como é que eu vou servir? Observe os outros médiuns, com que facilidade eles entram em contato com vocês. Os outros médiuns narram fenômenos e vivências impressionantes, de forma que eu não vejo utilidade na minha mediunidade, pois eu fico apenas transmitindo comunicações de espíritos desequilibrados e enfermos. Onde estão as mensagens que comprovam a imortalidade da alma? Onde estão os livros pela psicografia? Ele desejaria ali psicografar. Minha faculdade é apenas para socorrer necessitados? Eu não consigo sequer transmitir uma mensagem dos amigos espirituais. Parece que minhas antenas mediúnicas estão quebradas, eu só consigo sintonizar canais sofredores. Vendo que as lamentações poderiam se prolongar indefinidamente, o amigo espiritual responsável pela tarefa mediúnica de Salvador o interrompeu dizendo: um momento, meu amigo. Compreendemos que teu coração está devotado, que no fundo guardas um desejo sincero em servir, mas convém analisarmos detalhadamente essa questão. E aí o orientador vai pontuar algumas questões aqui para o Salvador, diante de tantas queixas que ele tinha. Se reservas na lembrança as produções de outros médiuns, ou seja, se ele tem ali tantas comunicações, tantas mensagens de outros médiuns na mente, recorda-te de que a quem muito foi dado, muito será pedido. Lembra-te que cada um tem uma programação conforme a necessidade de provas ou expiações. E no campo da mediunidade, a faculdade deve ser uma ferramenta de recuperação espiritual. Ele inicia falando que se temos tantas informações e quantas vezes elas nos chegam, através dos livros, das palestras, das conversas que temos com pessoas que nos são amigas, quantas informações nós temos e nós devemos nos perguntar: eu tenho de fato utilizado essas informações como uma queixa? Sabemos ali o poder que a palavra tem, as vibrações que a queixa ela cria não só para nós, mas para aqueles que ouvem, para aqueles que convivem conosco. No entanto, é comum nós insistirmos na lamentação, na queixa, na revolta, esquecidos dos danos que isso provoca ali no próprio hálito mental, no nosso próprio campo vibratório. Ele fala que cada um tem uma programação, querendo dizer, olha, não deseja a programação do outro. Isso é um ponto interessante, que às vezes nós olhamos alguém e falamos: poxa, como eu queria ter a vida dessa pessoa. E mal sabemos que muitos olham para nós dizendo que queriam ter a nossa vida, porque no fundo ninguém conhece profundamente a vida do outro, Nós não sabemos de todas as alegrias, mas também não sabemos de todas as tristezas, das lutas que cada um carrega, que cada um traz ali. Quantas tuas potencialidades, o orientador diz, de fato nós a utilizamos no socorro de espíritos necessitados,
Mas repara que por teu intermédio podemos escrever livros vivos nos corações sofredores. Ou seja, a vida dele pode ser um livro vivo, mais do que psicografar ali um livro de trazer mensagens bonitas. A atitude dele no dia a dia, os pequenos gestos, podem ter ali um efeito multiplicador sobre aqueles que convivem com ele. Por isso que ele fala que por intermédio dele pode-se escrever um livro vivo. Podemos proporcionar luzes aos que padecem nas trevas. Os dialogadores, pelo teu canal de comunicação, pela psicofonia, popularmente chamada da incorporação, traçam conversas edificantes. Enquanto te dedicas a uma crise tola e egoísta, pensando somente nos fenômenos que desejas produzir, uma fila de espíritos sofredores aguarda para ser atendida. Então veja o cuidado que se tem para que nós não nos prendamos nos fenômenos, na comunicação por si só, esquecido de qual é a finalidade pelo qual todo o trabalho se desenrola, a finalidade pelo qual nós estamos ali frequentando uma casa espírita. Então, cuidado para que não se fixe ali só no fenômeno da comunicação, mas qual é o nosso objetivo quando nós estamos ali, quando saímos da nossa casa, deixamos a nossa família, o que nós estamos fazendo ali? Qual é a finalidade maior? Que é do amparo, que é do auxílio, que é da autoeducação também. Aliás, antes de qualquer coisa, a gente está ali para nos educarmos, para nos melhorarmos, e o trabalho é esse instrumento no qual nós nos ajudamos e ajudamos os outros também. E o companheiro ali continua dizendo para o Salvador: vai, amigo, retorna tranquilo à tarefa mediúnica. Tenha certeza de que o maior fenômeno que se possa produzir é ajudar os necessitados a se reequilibrarem. Por teu intermédio, cegos, paralíticos, rancenianos, desencarnados, descobriram que a doença era apenas do corpo. Ou seja, ali nos trabalhos mediúnicos, ele poderia ajudar espíritos a descobrirem que estavam doentes no corpo, mas que do outro lado, depois do tratamento ali reparador, eles poderiam ali estar livres daquela doença, através da modificação íntima. E os casos de obsessão? Lembra-te quantas almas curadas, equilibradas, reeducadas, e achas que não estás produzindo na seara? Cada espírito atendido representa um brado de gratidão que devemos render ao Criador pela oportunidade de servir. Então, cada espírito que é atendido ali na casa espírita representa a gratidão desse espírito a Deus, e esse efeito multiplicador, porque quando uma pessoa se reequilibra, quando nós nos reequilibramos, quantos outros acabam sendo beneficiados porque se sentem melhores, até porque deixamos de perturbar ali outras pessoas. Então, cada um que é reequilibrado não é só uma individualidade, não é só uma pessoa, não é só um espírito. Isso tem uma cadeia ali, cadeia no sentido de uma sequência de pessoas que também são beneficiadas, que são impactadas pela nossa melhora ou pela melhora de qualquer um. Não cultives o orgulho a ponto de desejar as faculdades dos outros. Cada um tem o que é preciso para o próprio progresso. Olha que ponto interessante. Não cultives o orgulho desejando a mediunidade que é do outro. Cada um tem aquilo que é preciso. Então, eu gostaria de ter essa ou aquela mediunidade, eu gostaria de fazer isso, eu sonho em fazer isso. Nós devemos nos perguntar: o que eu estou fazendo com aquilo que eu tenho nesse exato momento? O que eu tenho feito com a minha palavra, com o meu pensamento, com as minhas mãos? Então, ao invés de desejarmos ali o que o outro tem, valorizarmos, agradecermos pelo que temos nesse exato momento e colocarmos essas ferramentas, esses instrumentos, que é a voz, que é a saúde, que é o pensamento, em favor dos outros, que em última instância é em favor de nós mesmos. Não se preocupe com o fato de não acionarmos tuas faculdades para transmitir mensagens. É que entendemos que o socorro amigo, as energias espirituais mobilizadas,
já constitui uma verdadeira mensagem de amor em benefício dos semelhantes. Os que possuem a disposição de intermediar as orientações espirituais têm o dever de aplicá-las primeiramente e por isso terão de testemunhar mais, ou seja, mais conhecimento, mais informação, nós temos a obrigação de aplicá-las primeiramente ali em nós mesmos, de lutarmos para aplicar, já que obviamente ninguém é santo, ninguém é perfeito, nós temos a obrigação de lutarmos ali diariamente por essa aplicação. Sente-te satisfeito com o que o Senhor te concedeu, valoriza o que tens para produzir o necessário, ou seja, sente-se satisfeito, agradeça, valoriza, para que então, valorizando, agradecendo, nós possamos produzir e não ficarmos pensando, eu gostaria, eu poderia, eu sonho, eu imagino. Não, faça ali, ainda que seja pouco, um dia de cada vez. Uma frase que diz que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que querermos fazer tudo em um dia só. Então veja, faça ali um pouco a cada dia, mas faça, mobilize ali a tua intenção, a tua vontade e gradativamente isso vai ganhando força, isso vai ganhando consistência, desde que a gente aprenda ali a começar, ou a recomeçar e a ter ali a persistência. Agradece a bênção do anonimato, porque a fama tem desvirtuado muitos corações despreparados e a empolgação orgulhosa tem gerado muito arrependimento. Vejam que importante isso, o anonimato, ou seja, o bom médium, o médium produtivo, ele deve ser sempre o quê? Discreto, silencioso, não ficar ali alardeando, eu faço isso, eu vejo isso, eu sinto isso, Então, buscando ali a fama, buscando o reconhecimento, buscando ali o elogio. Então, isso tem de fato desvirtuado muitas e muitas mediunidades que poderiam ser ali muito produtivas, muito benéficas ao próprio médium e à comunidade que ele convive, porque se busca ali o elogio, esse reconhecimento, a projeção, e o médium, sem perceber, ele vai ficando refém disso. Ele deixa de ser o João, a Maria, o Antônio, e ele passa a ser o vidente, aquele que psicografa, aquele que sente as coisas. Então, por isso que ele fala para o Salvador, agradeça a bênção do anonimato, porque esse anonimato, isso acaba protegendo o próprio Salvador aqui, ou tantos outros médios, acaba protegendo do orgulho, da vaidade, que tem ali desencaminhado tantos e tantos trabalhos. Louva a Deus pela oportunidade, agradece a casa espírita que te ampara, estuda sempre o Espiritismo, faz o bem silenciosamente, exerce a tua faculdade o mais discreto que puderes, exaltando em trabalho cristão a misericórdia do Pai. Trabalha de tal forma que teu coração se converta no sublime intérprete do amor divino em benefício da humanidade. Então vejam, esse médium que reclama que não é produtivo, que não recebe grandes comunicações de espíritos superiores, vejam que exemplo interessante, que orientações aqui tão ricas que ele recebe quando ele dorme em determinado dia e recebe esses conselhos, da dedicação, do anonimato, do silêncio, da discrição, para que ele não fique ali reclamando, mas que, resumindo, valorize o que tem e faça o que pode fazer onde Deus o colocou, com aquilo que ele tem naquele momento. Então fica aí para a nossa reflexão e que possamos, com pensamentos ligados a Deus, a Jesus, aos Espíritos amorosos, fazermos ali aquilo que nos cabe. Que Deus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.
Saudações a todos. Dando continuidade, então, ao tema que temos trazido sobre obsessão, do livro Nos Bastidores da Obsessão, nós estamos vendo quando Manuel Filomeno de Miranda nos fala sobre a porta de luz, que é aquela luz que se faz aquele ponto de luz. Por mais tênue que seja, é um ponto de luz que surge na escuridão de tantas almas tristes. E que porta é essa? Ele nos fala que é a mediunidade, porque é através da mediunidade que esses espíritos são trazidos, que esses espíritos são assistidos, são acolhidos, são orientados e conseguem, naquele momento daquele choque anímico, naquele momento mediúnico em que o médium permite que ele se expresse através dele, e ele tem a oportunidade de ouvir os esclarecimentos, as palavras adequadas que consolam, que esclarecem, que norteiam. É um momento, então, em que ele pode se banhar de uma luz, de uma esperança e de um entendimento, saindo daquele quadro dificílimo que se encontrava. Então, dando continuidade, não lhe perguntarão quem você é, de onde vem, como se apresenta, pois não lhes importa. Antes sim desejarão saber o que você tem em nome de Jesus para lhes dar. Compreenderão mais tarde a excelência de sua fé, o valor do seu devotamento, a expressão de sua bondade, a extensão das suas necessidades, e também estenderão braços na direção do seu espírito. Agora necessitam de paz e libertação, e Jesus precisa de você para tal mistério. Não lhes atrase o socorro, nem demore sua doação. Possivelmente você já esteve ali antes. Talvez seja necessário estagiar por lá. Se você conceber que o seu esforço é muito para os ajudar, mentalize Jesus transferindo-se dos cimos da vida para demorar-se no Vale das Sombras por vários anos e prosseguir até agora conosco. Belíssima colocação. Se o médium acha que é desgastante, que é muito esforço, ceder o seu corpo, o seu aparelho de fonação para que o espírito se expresse através dos recursos, da sua mente, da sua mediunidade, se o médium acha que essa aproximação traz muito desconforto, lembre-se de Jesus, que precisou descer dos cimos, sabe Deus da onde? Da condição do Cristo para estar aqui entre nós, e aqui esteve por 33 anos, e aqui permanece junto de nós no Vale das Sombras. Então, pensemos nisso, e com certeza todos aqueles que abraçam essa tarefa se sentirão com mais disposição e bom ânimo e confiança. O Espiritismo que lhe corrige a mediunidade em nome do Cristo, Espiritismo que lhe consola e esclarece, ensina-lhe que felicidade é moeda cujo sonido somente produz festa íntima quando retorna daquele a quem se oferece e vem na direção do doador. Doando-se em silêncio, longe dos que aplaudem faculdades mediúnicas, coloque suas possibilidades a benefício dos sofredores nas sessões especializadas e granjeará um crédito de bênçãos que lhe ensejará também liberdade e iluminação, à semelhança daquele que, por médium do Pai, se fez o doce irmão de nós todos, milênios afora. Então, belíssima passagem em que
somos incentivados a compreender o quão abençoado é aquele momento em que o Espírito, que podemos ser nós, em situações dificílimas, em regiões trevosas, e vamos ver então aquela porta, uma luz que se abre numa porta, né? A porta da esperança. Entendamos o valor do trabalho, o valor do compromisso assumido e a grande oportunidade de nos reajustarmos diante desses tantos, em que muitos deles são até aqueles mesmos com os quais estivemos trilhando, quantas vezes trazendo danos profundos a essas almas sofridas. E em seguida, no item E, ele vai nos falar de reuniões sérias. As reuniões espíritas de qualquer natureza devem revestir-se do caráter elevado da seriedade. Não sendo os espíritos seres outros que não as almas dos homens que viveram na terra, não podem eles isentar-se da comunhão imperiosa resultante das leis da afinidade. Nesse particular, convém não esquecer que os espíritos desencarnados, pelo simples fato de estarem despidos da indumentária carnal, não são melhores nem piores que os homens, mas continuação destes, plasmados pelo que cultivaram, fizeram e se aprazeram, elegendo como santuário qualquer lugar onde se vivam as lições incorruptíveis de Jesus. O Espiritismo ensina que o êxito das sessões se encontra na dependência dos fatores objetivos que as produzem, das pessoas que as compõem e do programa estabelecido. Como requisitos essenciais para uma reunião séria, consideremos, pois, as intenções, o ambiente, os membros componentes, os médiuns, os doutrinadores. Então, toda a equipe de um trabalho de desobsessão, de um trabalho de obsessão, desobsessão, né? Deve ser compostas por aqueles bem-intencionados, cujas presenças auxiliarão a manter o ambiente harmonioso, né? Porque já foi preparado pelos espíritos amorosos, trabalhadores do bem, né? Então é importante que todos estejam afinados, imbuídos, ligados por um eixo comum, que é o bem, né? É um eixo que liga todos os que compõem uma equipe de trabalhadores. As intenções fundamentadas nos preceitos evangélicos do amor e da caridade, do estudo e da aprendizagem, são as que realmente atraem os espíritos superiores, sem cuja contribuição valiosa os resultados decaem para a frivolidade, a monotonia, não raro para a obsessão. Então aqui é um ponto muito, muito importante, né? Que é a intenção do grupo balizada, fundamentada nos preceitos evangélicos, ou seja, no amor e na caridade, né? Através do estudo, da aprendizagem, então tudo isso compõe a equipe, né? A atuação da equipe. Isso atrai espíritos superiores, então numa casa séria, os espíritos que comandam, que dirigem o trabalho, é uma equipe séria, evidentemente, porque aqueles que se reúnem, os encarnados que se reúnem, têm um objetivo sério, que é o amor e a caridade, porque não alimentam, né, intenções frívolas, né,
não tem intenção frívola, né? Não é o uso da mediunidade como um joguete a seu bel prazer, né? Atendendo a curiosidades, a intenções pessoais. Não, é o trabalho no bem, na sua essência. Por isso, não cai na monotonia. É muito comum determinados grupos de desobsessão colocarem que o trabalho na obsessão, na desobsessão, é muito monótono. Se assim sentem, é porque não mergulharam no trabalho da forma como deve ser. Porque se há um trabalho que não tem monotonia alguma, é a desobsessão. Porque cada situação é única. Mergulhar naquele trabalho, buscando os mecanismos, buscando a forma de conduzir que varia de um para outro caso, buscando ali os argumentos pertinentes a determinada situação, tudo isso compõe o trabalho e de nada tem de monótono. Se cai na monotonia, não raro está caminhando para a obsessão, né? Por isso que a equipe tem que ser muito bem preparada. Não sendo apenas o de construção material, o ambiente deve ser elaborado e mantido por meio da leitura edificante e da oração, debatendo-se os princípios morais capazes de criar uma atmosfera pacificadora, otimista e refazente, né? Então, a necessidade de toda a preparação do ambiente através da prece edificante, da leitura, né, edificante. Os membros componentes devem esforçar-se por manter os requisitos mínimos de conseguirem instruir-se. É importante que se instrua, que não se acomode. Instruir-se, elevando-se moral, mental e espiritualmente, através do devotamento contínuo, incessante, para a fixação da ideia espírita de elevação que lhes deve tornar pauta de conduta diária. Evidentemente, porque essa condição se conquista numa reunião séria. Para que se produza uma reunião séria, a necessidade que essa fixação da ideia espírita de elevação se faça todos os dias. Assim, no momento do trabalho, né, seremos beneficiados pelo padrão vibratório adequado. Os médiuns, semelhantemente aos demais participantes, são convidados ao policiamento interior das emoções, dos pensamentos, das palavras e da conduta, para se tornarem maleáveis às instruções de que, porventura, poderão ser instrumento. A faculdade mediúnica não os isenta das responsabilidades morais imprescindíveis à própria renovação e esclarecimento, pois que mais facilmente os espíritos puros se aprazem de utilizar aqueles instrumentos dóceis e esclarecidos, capazes de lhes facilitarem as tarefas a que se propõem. Os doutrinadores têm igualmente a obrigação de se evangelizar, estudando a doutrina e capacitando-se para entender e colaborar nos diversos mistérios do serviço em elaboração. Na mesma linha de deveres dos médiuns, não se podem descurar do problema psíquico da sintonia, a fim de estabelecerem contato com os diretores do plano espiritual que supervisionam os empreendimentos de tal natureza. As reuniões espíritas são compromissos graves,
assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Então é preciso que haja essa busca, né, dos deveres, que não pode então se descuidar da sintonia, né, para que se mantenha ali durante o dia a dia ligado a esses espíritos trabalhadores, né, ligados ali ao trabalho da casa em que levamos ali os trabalhos abençoados. Então é preciso que haja essa ligação contínua, constante, esse cuidado para que quando adentrarmos ali o ambiente, já nos liguemos naturalmente a esses trabalhadores, a essa equipe que aguarda a chegada dos encarnados engajados nos trabalhos. Não nos esquecendo que nessa composição toda de médiuns psicofônicos, médiuns esclarecedores, no atendimento a obsessores e obsediados, encarnados e desencarnados, há necessidade de toda uma sintonia, né, por parte de todos os demais que compõem a reunião espírita e que funcionam como médiuns de apoio, como dínamos geradores de vibrações saudáveis, salutares e amorosas. Então, sem essa equipe de apoio, dificilmente os trabalhos de desobsessão se dariam com os resultados positivos. As reuniões espíritas são compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Então, a necessidade da pontualidade, a assiduidade, sacrifício sim, abrindo mão muitas vezes de coisas aprazíveis, né? Mas estarmos presentes, com raras exceções, estarmos presentes ali no trabalho, né? Perseverança para não desanimarmos e para que nos mantenhamos ali firmes nesses propósitos, né? O esforço necessário para que tudo isso se dê. Somente aqueles que sabem perseverar sem postergarem o trabalho de edificação interior se fazem credores da assistência dos espíritos interessados na sementeira da esperança e da felicidade na terra, programa sublime presidido por Jesus das altas esferas. Então, aqueles que perseveram se fazem credores da assistência dos espíritos bons, daqueles que abraçam a causa do Cristo, né? Daqueles que abraçam o programa sublime presidido por Jesus, lá das esferas, das altas esferas. Nas reuniões sérias, os seus membros não podem compactuar com a negligência aos deveres estabelecidos em prol da ordem geral e da harmonia, para que a infiltração dos espíritos infelizes não a transformem em celeiros de balbúrdia, em perfeita conexão com a desordem e o caos. Sendo a sociedade do mundo espiritual constituída daqueles que viveram na terra, cá como aí, não faltam os ociosos, os de mente viciada, os parasitas, os perseguidores inveterados, os obsessores cruéis, os infelizes de todo o jaez que deambulam solitários ou em magotes, isolados em si mesmos ou em colônias perniciosas, buscando presas irresponsáveis e inconscientes para o comércio da vampirização, né? Então, é importante que entendamos, né, que
Não faltam no plano espiritual os ociosos, as mentes viciadas, os parasitas, aqueles que perseguem, né? Aqueles que se fazem obsessores, aqueles que se isolam em si mesmos. Então, ou individualmente estão ali perseguindo, ou em grupos, né, pertencentes ali a colônias perniciosas que se entregam a tantas situações de vampirização em que se beneficiam daquilo que os encarnados desavisados, descuidados, que se entregam a determinados comportamentos, a determinadas viciações, lhes oferece, abrindo as comportas, abrindo as suas portas para essas companhias, né? Então, são reflexões muito profundas que devemos meditar, né? Trazer para o nosso entendimento e que fiquemos em paz.